Salve pessoal, muito boa tarde, no ar a partir de agora, aqui na tela da Band, também no YouTube, os donos da bola nesta terça-feira. Terça-feira de enorme expectativa com relação aos jogos da dupla Grenal amanhã. Internacional encarando o Atlético Mineiro, o Grêmio pegando o Atlético Goianiense. Será esse o jogo contra o Atlético Goianiense, um jogo que poderá definir o futuro do Grêmio? Será um jogo que poderá acarretar em mudanças na estrutura do Grêmio? A propósito, esse é o assunto da nossa enquete no programa de hoje. Bora colocar na tela a enquete para você, torcedor gremista, participar no YouTube. Sua participação é muito importante para nós, torcedor gremista, com um resultado negativo contra o Atlético Goianiense. Qual mudança você faria? Partindo do princípio, né? Ribeiro Neto, como é que tu permitiu isso no programa? Como é que eu não acompanhei a tramitação dessa enquete? Que barbaridade. Por que não diz o seguinte? Grêmio, se ganhar amanhã, sai do Z4. É isso aí. Positiva. É uma enquete pessimista essa, né? Em caso de derrota. Não vai ter golpe. Não vai ter golpe. Em caso de derrota do Grêmio, que já está na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Onde está o Grêmio? Qual mudança você faria? Vamos lá. Mudaria o departamento de futebol? Não. Demitiria Renato Portaluppi? Talvez. Manteria tudo como está? Também é uma boa alternativa. Também é uma boa alternativa? Boa. Eu votaria nessa. Participe da nossa enquete, está lá no YouTube para vocês participarem. Enquete com relação a um possível resultado negativo do Grêmio amanhã contra o Atlético Goianiense. E eu posso falar porque hoje eu vim num tom mais roxo, né? Tu veio? Estou quase que tu tá na energia. Então estou em prol do futebol gaúcho. Em prol do futebol gaúcho. Estou fazendo um processo empático aqui. Diogo Rossi está com um novo manto do Grêmio. Bonita pra caramba ao vivo a camisa, não tinha visto ainda. Gostou? Bonita a camiseta. Bonita, né? Bonita camiseta. É a segunda camiseta mais bonita do futebol brasileiro. Atrás da do América, né? A América Mineira é a mais bonita e a do Grêmio é a segunda. América Mineira é a mais bonita. Com certeza. Bacana. O Gamba veio inspirado hoje, né? A camiseta nova do Grêmio hoje. Azul, preto e branco. Isso. Então acho que eu vim em homenagem. Aliás, Como é que é? Processo camisa. empático? Processo empático. Processo empático. Linda essa camisa aqui, olha. Bonita a camiseta. Parabéns. Vamos lá? Vamos para a nossa central? De imediato, o senhor Lucas Dias. Opa. Vou chamar aqui para conversa o senhor Lucas Dias. Voltou da folga. Voltou da folga, né? Espero que tenha aproveitado a folga para descansar, evidentemente, porque trabalha demais. Muito. Renato Portaluppi quer reforços de peso, senhor Lucas Dias. Vamos começar por aí. Boa tarde. Tudo bem, Gamba? Boa tarde para você, todo mundo que nos acompanha aqui no Donos da Bola. Exatamente, a informação é de que o técnico Renato Portaluppi colocou o departamento de futebol gremista contra a parede, cobrando reforços nesta janela que se aproxima no mês de julho. E, inclusive, o técnico Renato teria colocado em xeque a sua permanência no comando técnico gremista caso esses reforços de peso não venham para Porto Alegre. Lembrando, o Grêmio vem de 6 derrotas consecutivas no Campeonato Brasileiro, está dentro do Z4 da competição e amanhã tem mais um duelo importantíssimo e decisivo contra o Atlético Goianiense lá no Antônio Ascioli, em Goiânia. Muito bem, vamos lá. Diogo Rossi, o Renato chegou e deu ultimato para a direção do Grêmio. Cara, assim, ultimato, essas coisas assim, são boas palavras, eu concordo com essas palavras. Eu tento explicar para o torcedor do Grêmio o que aconteceu, tá? O Renato disse para o departamento de futebol, para o presidente Alberto Guerra, que durante anos, não só na gestão do presidente Alberto Guerra, mas nas gestões em que ele comanda o Grêmio, por muitas das vezes ele aceitou o quarto, quinto, sexto plano na hora de contratar. Eu até usei com vocês um exemplo nos bastidores aí, que eu posso usar aqui, não tem problema nenhum. Em dado momento, o Renato pediu o Pedro. Sim. Não agora, né? Sim, obviamente. Fiorentina. Isso, na época da Fiorentina. O Pedro era o plano A. Isso é gestão Romildo Bolzan Júnior, tá? Pediu esse jogador. O Grêmio foi atrás, fez uma proposta, o Pedro não aceitou. Ok, faz parte, é do negócio. Sim. Só que aí, o Grêmio já tinha passado muito do seu limite financeiro para tentar trazer o Pedro. E ao invés de insistir no limite financeiro para trazer um jogador, o Grêmio disse para o Renato, olha, não dá para ser um jogador mais em conta. Sim. E aí o Renato disse, tá, com esse valor aí que vocês têm, dá para ser X atleta. Não vou citar aqui porque eu acho que desmerece o jogador. Entendeu? E aí o Renato foi aceitando, 1, 2, 3, 4. Agora ele disse assim, cara, chega. Porque o entendimento que se tem da comissão técnica e do todo do Grêmio é que o Grêmio tem um grupo ok. Sim. Faltam os caras. Perfeito. Aqueles que possam resolver. Que são caros.
Que são caros. são óbvio. caros. Tá querendo dizer Sobre que isso, o sobre que isso, falta viu, é Miguel? o mais importante, é isso. Olha, A grana. a grana. A concepção do Grêmio... Eu entendi. O mais importante é o super jogador, é isso? O cara que vai decidir, né? Isso, mas aí todo clube precisa do que vai se decidir, né? Sim, o Grêmio também. A concepção interna do Grêmio é que tem um grupo ok. Não. Tem vários jogadores de grupo. vários acho que é isso. jogadores de grupo, isso. É. Mas não é do Grêmio, né? É da comissão Tá. técnica. É, Qual é a ideia não do tem, Renato? né? Que chegue Eu acho o que, extra-classe. eu acho que assim, o Grêmio tem hoje, por favor, os jogadores entendam bem, não se sintam desrespeitados. Acho que o Grêmio tem uma série de jogadores nota 6. Tá. Tá? Eu tenho uma pergunta que pra Tem mim... um ou que outro jogador que passa nesse tá, limite. tá bom. Cristaldo passa do 6, Diego Costa passa Não, do perfeito. 6, Vila Sante passa, tá. Diego Costa. Só que esses caras não estão aqui. E assim, eles são 4 caras, só nota um pouquinho. 8, 9. Meu comandante, eu tenho entendeu? uma Vai, pergunta que me parece pretensamente... Pretencioso. Mas pretensamente eu quero fazer uma questão para vocês que me parece prática. Tá bonito, hein, cara? Pô, tá demais. Barbaridade. Elegância, né? Que Elegância. né? isso, velho. Esquece a legenda e foca em mim. É um baita urso polar, né? JP, agora é com você. Acho que deu, né? Mas desistiu, né? Deu. Jogou a toalha, né? Até o Sem óculos, lembra alguém? Sean Connery, Tem um- Talvez. Se botar uma peruca. Richard Gere. Richard Gere. Ah, o profeta. É ele! Não, eu sou parecida. Não, o Xavier depois do resgate do soldado Ryan, né? É isso aí, mais ou menos. Isso aí. Vamos lá, Gente, Ribeiro. deixa eu falar para vocês uma coisa. Me dá. É um quiz com você, torcedor aí também. Quiz. Quiz. Me dá um jogador desse status aí. Gabigol. Gabigol. No Brasil, Não. Que esteja à disposição. Tá? Gabigol. o contrato tá acabando. À disposição? Não. Que dê pra vir. Vem pra fazer negócio. O Rala não vai vir, porra. Gabigol. Gabigol. Davidson. Tá, mas posso Não, te dar um Davidson exemplo? não é. Posso te Davidson dar um não tá exemplo? nessa Quer ver? escala. Vou te dar um exemplo. Em cima do que o Diogo trouxe ali como informação. Ele me deu o nome. O Boa. Grêmio sonhou Felipe com o Pedro. Coutinho. Tá? O Grêmio sonhou Não com o vai Pedro, vir. quando o Pedro estava na Fiorentina. A Fiorentina pediu 10 milhões de euros. Isso aí. E aí? Foi É 8. isso aí. Caro, né? Foi 8. O presidente Romero me disse que foram 10. Perguntei para ele há 2 semanas. Tá. 10 milhões de Mas euros. porque eu sabia era 8. Tá, vamos lá. Mas Bom, o Grêmio tem 10 milhões? Tá. De euros pra Gabigol. trazer esse Eu jogador? já, eu já ouvi uma vez lá em Quanto casa, custa- o Felipe quanto Gamba. custa isso aí? O importante não é quanto custa. O importante é em quantas vezes dá pra fazer. Tá, mas assim, Não, ó, mas tá bom. Mas o Renato pode pedir o jogador plano A. Gambá. O Grêmio tem condições de pagar Gambá. pelo plano A? Tá, mas o Grêmio não tem condições, o Grêmio não tem o dinheiro para o plano A, mas o Grêmio irá contratar o plano A Ah, mas aí sem não ter fecha condições. a conta, né? Mas é que no momento Quanto que custa cair? se não fechar a conta e não cair para a Série B, me serve. Ah, mas aí tá. não cai pra Série B Vamos esse lá. ano, né? Bom, aí Tu me ele trouxe vai numa outra só aqui, etapa. ó. Eu acho que é interessante a gente seguir nessa ferramenta que nós estamos exercitando. Que bonito isso aí. Gostei. Gabigol. O Gabigol custa o quê? 3 pau por mês, é isso? De No salário, estão Flamengo, por falando aí. que é isso aí, 3 Tá. pau. É uma irresponsabilidade o Grêmio fazer isso, Não, claro. tá? Só que Ele o não tem Suárez- dinheiro pra Não, isso e aí. eu tô pegando esses nomes, tipo, por exemplo, o Gabigol, Mais ou caro que o propriamente Suárez. vamos pegar o Michael como exemplo, tá? Que são jogadores que o Não Renato tá à já disposição. pediu em outro Não momento. tá à né? disposição. Não, perfeito, mas aí tu pode fazer uma proposta para o Hilal Cara, e daqui a vou- pouco é. tem É que tem um negócio. detalhe assim, o Renato não quer 11 jogador. Não. Claro, né? Claro. É isso que a gente tem que também entender. O Não, que, mas que- dois, o que, que- o que que outra- resolveria o problema Um do Grêmio? centroavante. 3 Um jogadores centroavante. nível A? Não, Um um centroavante. Tá, 3 nível A? Um centroavante nível A? É que eu acho que o Grêmio tem um meia nível A, que Tá. não tem reserva. E tem um Tá centroavante bom? nível Ok. A, só que tá Tem lesionado. um centroavante nível A que tá lesionado. Tá bom. Mas tu teria que ter o outro, né, nível A. Cara, e aí eu acho que o Grêmio trazendo um grande centroavante nesse momento, Tá. com a volta dos caras que estão na Copa América, as coisas vão encaixar melhor, Tá, vão então resolver bem. deposita energia nesse nível A. Sim, Centroavante nível claro. A. Me diz uma coisa, Tá. uma eventual troca de Natan Pescador por Pedro Raul Agora seria... não dá mais, né? Não dá mais, Tá, já pois jogou. é, não, mas não, que se desse, não seria o Não Pedro vai Raul. resolver o Não problema. Não seria o Pedro Raul, Já né? os dois saem Por perdendo isso que eu essa estou troca. perguntando para vocês. Nós não temos muitos jogadores. Não, peraí, disponíveis. Mas aí vai ter que fazer um resgate histórico, aí o Diogo pode ajudar mais, que é um repórter muito bem informado, das últimos pedidos do Renato. Eu acho que o Grêmio, assim como o Inter, eles são cíclicos, né? O Inter vai atrás de jogadores que já tentou em outro momento. O Grêmio da mesma forma. É que Assim, tem ó, uma coisa importante que a Tem gente uma tem que solução, avaliar, eu acho. tem uma soluçãozinha mágica, Tá, sabia? deixa eu só te dizer uma coisa O pra Grêmio, o responder. presidente Guerra vai lá na liga lá e pede uma antecipação. Ele já recebeu 65 Não, ele vai milhões. pedir mais. Não, acho que isso ele É não a vai única fazer. maneira, Acho que não vai tem fazer outro isso. jeito. Ou Assim, investidor, né? eu quero te dizer uma coisa, Gamba. É que também tem uma coisa muito importante que a gente não pode fugir da realidade.
o que é plano A para nós, talvez não seja plano A para os dirigentes É e isso aí. vice-versa. Mas esse é que é o grande Por problema. exemplo, o Renato queria o Rodrigo Muniz, Tá. centroavante do Fulham. Hoje não tem como trazer, tá? Só tô dando exemplo. Centroavante do Fulham, o cara tava lá na Premier League, ele foi o melhor jogador do mês na Premier League, o Chelsea tem interesse e tal. Pro Renato, o Rodrigo Muniz era plano A. Tá bom? Plano A. Jogador com capacidade, inclusive ele disse pro Chico Garcia, jogador com capacidade de chegar na seleção brasileira. Tá? Então assim, mas aí a gente pode entrar no debate. Pra vocês ele é jogador nível A? Talvez não, mas pro Renato, que é o treinador do Grêmio, ele é. Que é o que importa, então. É o que É o importa, Ribeiro, é o que importa. é o que Esse é o importa, ponto. é isso. O Ribeiro O nível A para o Renato. É que o Ribeiro está trazendo a questão de mais uma antecipação, de mais um quinhão de dinheiro com relação à Senão Liga. não vai dar. Mas o Grêmio tem outras alternativas. O Grêmio tem Celso Rigo, o Grêmio tem Gerdau, o Grêmio tem Von Tobel, o Grêmio tem uma série de Tá, só um empresários que Não. podem ajudar. Esses caras são muito ricos, mas para tu dar 10 milhões de euros, Mas não já é assim, ajudaram, cara. já ajudaram o Grêmio Não é assim. em várias vezes quando o Grêmio precisou. A quem o Grêmio pode recorrer financeiramente nesse momento? Vamos fechar um acordo aqui que para trazer o nível A pedido pelo Renato, tem que botar a mão no bolso. É isso aí. E tem que botar muita grana É no só o negócio. dinheiro da Liga. Negócio de ocasião para jogador nível A dificilmente vai surgir, gente. Dificilmente vai surgir. Por isso que o Grêmio se contenta com plano C, com plano D, com plano E. Por quê? Porque aí é negócio de ocasião. Ou o cara vem pelo salário, o Grêmio Não coloca dá, né, luvas. Gamba? Quanto tempo na história recente aí o Grêmio fez isso? É isso que eu tô dizendo. Entendeu? Por Tem que exemplo, ter a grana pro que nível A, vamos tem de que ter novo, a grana. vamos de novo no debate que eu acabei de propor. Jogador nível A para nós e para a comissão técnica, Tá bom. tá? Pavon era que nível para ti? Para mim não é nível A, tanto que ele era a terceira opção que o Grêmio Atlético procurou. 4 milhões de euros, Mas cara. é que ali o Grêmio queria dar uma resposta para ele mesmo. O Grêmio fez uma proposta pro Tiquinho Soares, não conseguiu. Fez uma proposta pro Júnior Santos, não conseguiu. Parou no Pavon. Entendeu? Ele era uma resposta pro Grêmio mesmo. Acho o jogador muito bom, mas não para 4 milhões de dólares. Perfeito? Tá. Outro jogador que o Renato pediu para a direção do Grêmio agora e que para ele eu acho que seria um nível A. Matheus Henrique. Nós vamos entrar no debate de novo. Para ti não é nível A, eu acho que para mim também não seria a solução dos problemas do meio-campo do Grêmio. E o Grêmio não precisa do Matheus Henrique. Perfeito, mas o Renato Tá bom, queria esse sei. jogador. Tá bom. E o Grêmio não foi além porque não tinha grana. Mas é isso que eu tô dizendo. Não adianta o Renato Só que não dá estabelecer um toda nível hora, A pra Gamba. ele, se o Grêmio não tem Gamba, como alcançar. tudo bem, perfeito. A questão é que esforço o Grêmio vai fazer Só que não dá para toda atender hora. isso. Só que assim, Gamba, toda hora não dá para tu dizer não. Não é assim, não tem. Não, beleza, eu até concordo que não tenha. O Grêmio não pode se endividar a ponto de se tornar um clube com muitos problemas financeiros. Eu tenho consciência disso. Até porque o condomínio de credores é recente. Só que tem um detalhe importante, Gamba. Toda hora não dá. E não é no Grêmio, é na vida. Tu vem aqui toda hora Tá bom. no programa Ô, e diz, Diogo, eu quero isso. Não aqui dá. eu tenho- Não eu dá. tenho- eu Não tenho dá. celular. A minha pergunta é, Nós o estamos- Grêmio tem, Uma hora tu o cansa. Grêmio tem de onde tirar o dinheiro? O Grêmio tem a quem Não. recorrer? Não. Só o Liga, Celso Rico. só o dinheiro da Liga. Só o Celso Rico. Só Antecipação. o Celso Rico salva o Grêmio nesse eu momento. vou te dar um... Não, para dar esse aval aí para pagar os jogadores, como foi no caso o Carbajo e o Cristaldo, só esses Tá bom, dois. então o jogador que o Futebol. Renato quer, só com investimento. É, mas assim, ó, é de alto Patinhas. risco numa outra Tio Patinhas. situação. Futebol é trânsito também, o presidente Guerra Ribeiro tem que ter um pouco mais de versatilidade e trânsito com Mas essas isso é o pessoas. diretor executivo que tem que fazer, meu. Não vai fazer. Eu quero te dar Dali nós- não vai sair nada. Nós estamos estabelecendo cenários e eu acho que o nosso público está entendendo isso, tá? O Fluminense está sem técnico, tá? Aí ele chega, o presidente do Flu, meu bruxo, Renato e tal, quem sabe, vem pra cá. O Renato pega a proposta do Flu e chega, presidente Guerra, o negócio é o seguinte, o senhor vai me dar os jogadores que eu preciso ou não? Eu tenho uma proposta aqui é um cenário hipotético, Diego. É uma desculpa pro Renato sair, cara. Não, o Renato jamais faria isso nesse momento. Mas tem um detalhe, não vamos acredito esquecer... que o Renato deixaria o Grêmio nesse momento, nessa condição, para aceitar uma Mas proposta ele deu do um Fluminense, que é o ultimato, adversário Não do Grêmio vamos nas esquecer oitavas. uma coisa, Ele deu tá? ultimato Não pra vamos esquecer direção uma do Grêmio. coisa. O Renato não dá este ultimato, não faz esta manifestação sem uma promessa prévia. Nós vamos lembrar do programa que nós mesmos fizemos aqui, com as informações que nós mesmos trouxemos aqui. Quando começou aquela enrolação para renovar, lembram? Isso! A promessa prévia de a dezembro. promessa prévia era de um time forte. É isso, esse Qual era o é ponto o que eu ia time trazer. forte que o Grêmio tem neste momento? Eu acho que o Grêmio tem um time bom quando tem os 11. Marquezinho, João Pedro, Kahneman e Vila mais um Sante. zagueiro. É. Reinaldo, Vila Sante, PP, Cristaldo, Pavon, Soteldo e Diego Costa. É um bom time. Bom. Mas é o 11. Quer ver, Diogo?
Vou te perguntar o seguinte, tá? E qualquer um deles, tranquilamente, fora o Vila Sante, na minha visão, se tu contrata outro, tu troca. Sim. Menos o Cristaldo também Vamos colocaria lá. nessa lista de não trocar. Esse impasse na renovação do Renato, lá em dezembro, renova, Ele fica não bravo renova. comigo, O que a gente falava aqui sobre isso? Que o Temos que Renato debater queria, mais. da direção do Grêmio, a palavra empenhada de que o Grêmio teria um time competitivo. Tá, e foi em cumprida a palavra ou 2024, não? com reforços de qualidade. O Grêmio tinha perdido o Soares e o Só impasse o era Soares. esse. Só E o o impasse Soares. era esse. Foi Era cumprido- só o Soares, foi cumprida a promessa Só ou o não? Soares. Essa é a pergunta. Por quê? Porque ali muito se falava o seguinte: talvez o Renato, a partir de agora, nesse momento, tenha entendido que para permanecer ele precisa de qualidade porque ele não tem o Soares e não dá para fazer milagre todo ano. Mas ele já tinha dito Ok? isso, né? Isso. Ele colocou isso na mesa de negociação. Mas cansa isso, né? Pra qualquer eu sei, mas é isso que eu tô dizendo. Aí o que a direção do Grêmio disse pro Renato para convencer ele, além, é claro, de pagar o salário que ele tinha solicitado? A gente vai ter um time competitivo. Lá se vão 6 meses, metade do ano já foi. Não, o 7 Grêmio já. tem um time 7 competitivo? já, né? Não, Mas esquece deve dezembro. ter eu um lembro, outro, porém, mas eu aqui- lembro, só um pouquinho, desculpa, Vai lá. Lucas, só um pouquinho, nós vamos ter que granalizar aqui. Mas eu lembro muito bem que quando a gente começou a discutir janela do Inter, janela do Grêmio, este programa aqui, em um determinado momento, disse assim: para as pretensões do Grêmio, a janela gremista é melhor que a janela do Inter. E aí, tu tem, então a gente vai tirar isso do contexto histórico, porque, por exemplo, Pavon, Soteldo. Pô, Soteldo disseram que era Chouteudo, o Soteudinho gaúcho. A gente tem Pavon, a gente tem agora o Edenilson, o Rodrigo Eli, o Gemerson. Pô, é uma boa janela, sim. É uma boa janela se tu for olhar. Então, é muito simples botar uma vírgula num trabalho que talvez hoje é pífio, em cima de, não me deram qualidade no meu grupo. Só pegando esse gancho. Eu então, do acho Ernest que esse sobre- também é um ponto que tem que ser avaliado. Que prometeram, é né? que o cenário é o seguinte, né? A informação do Diogo e do Lucas Dias é de que o Renato deu um ultimato na direção do Grêmio por reforço, né? Que não vai citar plano B, plano C, plano D, plano F. Até o B vai. Beleza. Ele renovou o contrato a partir da promessa de que teria um time competitivo. Quando a direção do Grêmio deu esse time competitivo para ele? Nas últimas janelas. Não deu. Por isso que ele pediu. Então, e dentro do que o Ribeiro está dizendo, de uma proposta que talvez venha do Fluminense, isso seria, né, roer a corda ou pular da barca, ou seria, eu avisei vocês lá atrás, janela 1, janela 2, janela 3, e não veio ninguém. É que eu acho que desculpa, tá eu pronta. entendi onde tu quer chegar, talvez eu possa atender a entender e concordar, só que eu acho que não vejo perspectiva no Renato fazendo isso hoje Mas com o é que Grêmio, ele entendeu? teria argumentos para isso. Não, né? Esse é o perfeito. Eu já perfeito. explanou os argumentos. Várias vezes. Perfeito. E para Agora, mim a muito coletiva bem. do Grenal é uma ameaça. Colar, deixa eu te dizer o seguinte. Claro. Não, mas, ô, Diogo. Qualquer outro profissional não tivesse a relação que ele tem com o Grêmio, isso, é só eu te isso. diria assim, corretíssimo. Mas ele também tem E relação diria com o seguinte, Fluminense. Não é que ele tem com o Grêmio, Não, ele tem relação lá. não. Qualquer outro treinador, eu te diria o seguinte, o Grêmio deveria se preocupar. Tava fora, Nesse já. cenário, o Grêmio deveria, se fosse qualquer outro Tu treinador, acha que o qualquer presidente outro Guerra treinador, tem que estar preparado para tudo? Tem. nesse momento, Tem que estar preparado pra tudo. momento eu não Tá, mas acredito nesse momento- que uma proposta do Fluminense Cara, tira eu o não Renato do acredito, Grêmio. cara. O Renato, ele não aceitaria A uma gente não proposta acredita em função em de como o muitas Grêmio coisas. está hoje. Gamba, pera Mas assim, não olha só. acontece. Eu respeito esse Hoje teu sim, pensamento. né? Duas bordoadas aí já não sei. Mas eu vou te dizer uma coisa. E aí não é o Renato ídolo da história do Grêmio, maior ídolo da história do Grêmio. O maior jogador formado no Rio Grande do Sul. Principal atleta da história do Rio Grande do Sul. Não é isso que nós estamos falando. Estamos falando do treinador. Passou Não, nós longe? estamos falando do Ronaldinho Nós estamos Gaúcho. falando, nós estamos falando, Nós estamos falando do Não, Ronaldinho estamos falando Gaúcho. do treinador. Deixa eu te dizer o seguinte, não Tô tem falando do como. Ronaldinho Gaúcho. Não, do Não, Ronaldo. pelo amor de Deus, vocês Nós são estamos falando- superlativos demais falando às do vezes. nós estamos Ronaldinho falando Gaúcho. do... Tá louco. Que a verdade às vezes tem que ser dita. Nós estamos então falando do tá- treinador. vai no Não tem caminho. como. Não, Cara, calma, o Renato calma, não amarra calma. a chuteira do Ronaldinho Gaúcho. Só que assim, cara, ele é um profissional. Não tem como dissociar a imagem do Renato. Eu entendo a tua leitura. O profissional e o Renato ídolo no Tá, Grêmio. mas Não o tem Gamba, como olha fazer só, essa separação. ele fez um pedido. Não tem como fazer. Ele fez um pedido. Ele quer o Gamba pra ser o camisa 9. Ele quer o Tá Gamba. fininho, hein? Tá Tá fininho. bem, tá bem. Cara, ele precisando, Grêmio. já pediu o Gamba faz horas. Se ninguém der o Gamba e o Fluminense aparecer aqui e dizer assim, eu tenho esse aqui, quem é que tu quer? Tu quer esse aqui? Quer vir pra cá? Ele é um profissional, tu quer que eu faça o quê daí? Não, mas foi o que eu falei pro Colar. Qualquer outro clube, qualquer outro treinador, eu diria, tu tá corretíssimo. Mas o Renato, com a relação que ele tem com o Grêmio, o Renato não faria Tu acha isso. que vai Ainda até o mais fim- tu agora, acha que ele vai até com o o Grêmio final na zona desse de jeito? rebaixamento. Ainda mais
em função das circunstâncias que o Grêmio está enfrentando, Tu o Grêmio acha, em casa. tu acha que ele O cai Grêmio no tá Grêmio? pós-tragédia, Tu agora acha- o Grêmio vai voltar a treinar em Porto Tu Alegre. acha que ele agora. cai, tu acha que Agora. ele cai com o Grêmio? Porque o Guerra não Não vai cai. demitir, né? Não cai com o Grêmio. O Renato não Grêmio cai com não o vai, o Renato não vai ser demitido, concorda? Fechamos nisso? Sim, não vai. Fechamos nisso? Fechamos. Porque é capaz pela hierarquia do clube, é capaz do Renato demitir o Guerra, né? Essa é a grande verdade. Tu tem 100% de certeza que o Renato cai com o Grêmio. Não cai de Pelo amor de Deus, Gamba. Não entendi. O Renato não pede pra sair. mesma forma, O Renato não pede pra sair se tomar mais 2, 3 bordoadas, por exemplo, não vai perder a paciência, não vai simplesmente dizer assim, cara, tem outras oportunidades pra mim, valeu, um abraço. Tu tem 100% de convicção disso. Eu não tenho Já rolou uma 100% de frase na convicção de última nada. coletiva, né? Vocês podem me desmentir se eu Não, é estiver que errado. o Gamba, Se o problema sou Gamba eu, acha olha que o o Renato bastidor. é o capitão do navio, que não Cara, sai mesmo que É afunde. isso, é isso. Não, mas ele sai. Ele Ele sai. sai, pelo amor de E Deus. tem outra, sai, que o o Renato- Fluminense tem lá Diogo Barbosa, Thiago Não, Santos. Tá, já que tu- Não é nem já pela- que o Ribeiro... Não, só um pouquinho. Não é nem pela oferta. Pra quem tá nos acompanhando agora, o Ribeiro trouxe um cenário hipotético que não existe nada de precisa ficar concreto. nervoso, Gamba, que é uma, calma. não Isso, é, que é uma isso aí. proposta Calma. pro Fluminense para tirar o Renato do Grêmio. É a ok? mesma. Vamos granalizar de novo. É a mesma hipótese ridícula, inclusive, tá? De quando o Inter renovou com o Cudê por causa do River Plate. O River Plate está aí, vai chamar. Sim. Gente, a questão não está no Fluminense. A questão está o seguinte: se o Renato encher o saco, ele vai largar. A cama tá. E aqui, ó. É porque ele é colorado, ele tá falando. Velho, é só tu olhar o bastidor que o Diogo tá trazendo aqui. O Renato na coletiva dele já começou a botar a caminha, já começou a esticar o lençol dizendo o seguinte: se o problema sou eu saio. Na nossa enquete de ontem, 47% das pessoas acham que ele é o problema. Cara, usando E aí? a analogia náutica do Ribeiro, que ele falou do capitão. Náutica. Analogia náutica. Boa. Que o Ribeiro usou do capitão que não sai do navio, mesmo com ele afundando. O que o Renato não aguenta mais são os 3 violinistas tocando sem parar e o navio afundando. É isso que ele não aguenta mais. Pra tu aí que tá vendo aí o Donos da Bola e viu o Titanic, lembra daquela parte dos 3 violinistas tocando e o navio afundando? O Renato não aguenta mais ver os 3 violinistas tocando e não fazendo nada. O navio afundando e eles não fazendo nada. Os 3 violinistas. Acho que deu pra entender, né? Mas é que o cenário que vocês estão Ele não traçando aguenta aqui mais é um cenário isso. assim, olha só, o Renato não é o problema, é a solução. Só que ao mesmo tempo o Grêmio não tem dinheiro. Aí o Grêmio não vai trocar o vice de futebol, não vai trocar o executivo, que está fortalecido, foi o que o Diogo disse ontem, né? O executivo fortalecido, que é o mesmo que o Pedro está dizendo que não vai fazer nada. Não vai né? fazer O nada. executivo. Nada. Então a solução é o Grêmio esperar, né? O jogo do Atlético Goianiense, ver se uma magia acontece, a bola entra. Magia. Se não entrar, nós vamos indo para o próximo jogo. Cara, o Grêmio se colocou nessa situação. Eu não tô vendo um cenário de você assim, parece uma coisa meio derrotista, assim. Não, beleza, vai jogar o Atlético Goianiense, um pontinho tá bom. Aí depois confronto direto contra o Fluminense, mas o Fluminense é melhor, né? Pô, tá difícil. E assim, ó, e numa boa. Até eu tô me irritando com você A já, gente cara. sabe, a Que gente isso? sabe que o futebol é uma coisa que é o seguinte: esse grupo aí na mão do Renato não tá dando nada. Daqui a pouco entra um outro treinador e tira alguma coisa desse grupo. Ou Não, pior, a gente né? sabe Ou como isso não funciona. existe. Ou pior. No né? Grêmio não existe. Isso. Não existe nenhuma hipótese. O quê? Nenhuma hipótese de botar outro treinador e esse treinador tirar mais do que o Renato hoje. Com esse grupo. Nenhuma hipótese. Zero. Agora eu queria ver os detentores da opinião de que queriam ver o Pepe Guardiola no futebol brasileiro. Agora, Nenhuma chance, agora eu cara. queria ver. Uma coisa que foi dita pelo presidente Romildo, eu não estou dizendo que eu concordo com isso, tá? Sim, senhor. Eu só estou dizendo uma coisa que está no ambiente do Grêmio que o Ribeiro defende de que essa raiz tem que ser cortada logo. O presidente Romildo disse pro Gamba e isso é até hoje. A estrutura do Grêmio é dependente do Renato. Esse grupo de jogadores que está aí, ele joga pelo Renato. É com o Renato. Gente, eu não estou dizendo aqui que eu concordo, nem que eu acho que está certo. Eu acho que está errado isso, eu acho que isso não é bom para o Grêmio, não é saudável. O Grêmio precisa romper essa relação, eu já falei isso várias vezes, porque o Grêmio precisa
se oxigenar para outras situações. Isso nada muda o fato de que o Renato é o maior jogador da história do Grêmio, um dos principais treinadores da história do Grêmio. Não muda nada, precisa se oxigenar porque precisa mudar. Mas neste momento, assim como em 2021, a hierarquia das coisas ela passa pelo Renato. Tirar o Renato hoje indicaria certamente para esse grupo de jogadores algo que naquela oportunidade aconteceu muito parecido. Perfeito. Os jogadores não aceitavam as Perfeito. coisas, eles não andavam, o Grêmio não jogava e o Grêmio foi rebaixado. Então, assim, se tá ruim nessa situação Perfeito, e Diogo. tá muito ruim, tende a piorar. E assim, o meu maior medo hoje não é o departamento de futebol do Grêmio demitir o Renato, porque eles não vão fazer não vai isso. acontecer É o Renato pegar as malas Mas é dele e isso dizer que eu tô assim, dizendo. eu cansei. Perfeito. Então, Por isso que só o Renato pode tirar o Grêmio dessa situação, em função de todo esse contexto Mas apresentado. volto a dizer, pelo Diogo. não acho que isso é Não solução significa eterna. que é o correto, não Mas significa isso, que por o futebol enquanto, funciona é teoria. assim. É só teoria, por Na enquanto. teoria, a Não, prática teoria é outra. 2021 tá aí, mostrou. Não, beleza, mas em Mostrou, 2021, Colara. beleza, ele saiu e o Grêmio foi rebaixado, tudo bem. Mas o Renato saiu em Tudo fevereiro, bem, não, né? foi Não, pra mim tudo bem, mas beleza. O grande ponto é o seguinte, o Renato está aí, né? O Renato, o que vocês estão dizendo, não corre nenhum risco de demissão. E beleza. De ser demitido por alguém, De ser não. demitido, mas dele se demitir é outra história. Só que eu não tô vendo esse Renato que vocês estão desenhando, de que vai salvar o Grêmio, de que vai ter força. Tu acha E na que própria ele- coletiva, na véspera de Grenal, era aquela coisa, não, eu confio, uma vaga do Grêmio, não sei o quê, e vamos. Já é sempre um cenário de, o Atlético Goianiense fora é difícil, nós vamos ficar fora da família, tô com saudade do meu pet, tô com isso, tô com aquilo. Eu, se fosse um torcedor e estivesse fazendo meu processo empático, ouvindo a coletiva, eu ia pro jogo de quarta-feira contra o Atlético Goianiense já esperando o pior. Não tô vendo esse Renato que vocês estão falando, de que vai salvar, vai tirar o melhor dos caras. Já é um cenário de derrota no Grêmio, o Grêmio parece que vai para todos os jogos esperando perder. Pelo Renato ou pelo elenco? Por tudo. Vamos lá, É o único que fala pelo Grêmio, né? O Guerra não fala, o Vivian não fala. Isso aí Bom, aí é um outro ele assunto, que né? fala. O torcedor do Grêmio parece que não tem mais aquela coisa assim, o Renato vai nos salvar, confio nele. Não, a enquete mostrou isso ontem, né? Um pouco. Senhor Lucas Dias, Ele não tem volte a brilhantar este programa para virarmos a chave, falarmos de Eduardo Cudê e o seu melhor começo no Internacional, senhor Lucas Dias. Pois é, Gamba, é o melhor início de campeonato brasileiro do Internacional desde 2020, em que o Inter era treinado também pelo argentino Eduardo Cudê. A gente está mostrando agora na nossa tela aqui no Donos da Bola as melhores campanhas do Internacional nas últimas temporadas, começando pelo ano de 2020, com Eduardo Cudê, em que nos primeiros 9 jogos, lembrando, já eram para ter sido 11 disputados pelo Inter, foram 9, porque tem o jogo contra o Cruzeiro e contra o Juventude adiados. Nas primeiras 9 rodadas em 2020, o Inter fez 20 pontos com o técnico Eduardo Cudê, um aproveitamento de 74,1%. Em 2021, 10 pontos com o técnico Miguel Ángel Ramírez e também com o uruguaio Diego Aguirre, 10 pontos nas primeiras 9 rodadas, 37,3% de aproveitamento. Em 2022, com Cacique Medina e Mano Menezes, 14 pontos, 51,8% de aproveitamento. Em 2023, com Mano Menezes, 11 pontos conquistados nas primeiras 9 rodadas, 40,7% de aproveitamento. E por fim, nessa temporada, 17 pontos com Eduardo Cudê, 62,9% de aproveitamento nessas primeiras 9 rodadas. Então, o melhor início de Campeonato Brasileiro desde o trabalho do técnico Eduardo Cudê em 2020. Muito bem, dito isso, Ribeiro Neto, Internacional postulante ao título brasileiro. Senhor Ribeiro Neto, tem um jogo campanha fez o Inter do importantíssimo. Mano em 2023, né? Como é que é? Semelhante a Miguel Ángel Ramírez. Como é que é, desculpa? Baita campanha do Mano em 2023, né? 40 Quase igualou o Miguel Ángel Ramírez. 40,7. Sensacional a campanha. Como é que ele terminou? aqui? Eu divirjo um pouco Extraordinária a campanha do Mano em 23. Eu divirjo um pouco do Diogo quando ele fala que nenhum outro treinador seria capaz de tirar algo mais desse grupo. Tem, dentro da nossa tela aqui mesmo, tem um treinador que faria mais Qual nesse grupo? do Grêmio. Do grupo do Mano Grêmio? Menezes. Ué, mas o tão exaltado Mano Menezes aqui, Aliás, né? 51% O salvou ídolo o da Cacique aldeia. Medina. O grande cacique da aldeia. Eu não estou falando no Medina, eu estou falando no Mano Menezes. Agradeço, obrigado. Tá, Ué, tá bom, senhor. né? Então, acho que temos que fazer uma campanha, inclusive, né? Para que o co-irmão possa, daqui a pouco, ter Mano Menezes de volta. Sabe o que significa isso que tá aí? Cara, coisa irritante. O lado bom do Mano Menezes em Grenal é que ele poderia voltar a usar o abrigo do clube que ele torce, que ele comanda, né? Na beira do campo. Calma. no clássico. Posso te responder? É, Nada. absolutamente nada. Nada.
O percentual de Eduardo Cudê hoje é... 62,9. 62,9. Coisa linda, né? Não ganhou nada. Sim, é que o campeonato termina só em dezembro, né? Não, mas é que daí, Campeonato é esse é o dezembro, super pode trunfo. ter Brasileirão, Não, esse é o Ele super pode trunfo da terminar- galera. Ele pode terminar uma temporada com 80% de aproveitamento. Sem ganhar nada. Sem ganhar Pode nada. também. É. Mas é mais Então, fácil de ganhar se tiver aproveitamento Esses maior. números né? aí não dizem absolutamente nada. Exatamente, ele não diz nada, ele não diz nada. Obrigado. Ele só Quem é diz, que sugeriu a ele- pauta? Paulinho, Pedro Oliveira? Calma, Obrigado, Paulinho, calma. Pedro. Vamos é um- voltar a falar do Grêmio aí, então. Exatamente. Obrigado. Acabou a Gente, pauta. muito Acabou o obrigado. Inter, acabou a pauta muito do obrigado Inter aí. por todo mundo Valeu. que acompanhou aqui Eu tô o Grêmio mentindo. da Bola. Não, se eu estiver mentindo, É vocês... que vai entrar naquela tua tese do quantitativo Tem um do número- qualitativo. Tem Perfeito? um número Perfeito? que eu sei, tem um número que eu sei que realmente não vai buscar o campeonato, que é o número do Grêmio, né? Do Eles aproveitamento do Grêmio Ribeiro, hoje. Ribeiro, tu é cirúrgico, eles enlouquecem, Ribeiro. Eles É ficam que loucos. eu enlouqueço, cara. Eu enlouqueço porque esse programa ele tem muita audiência e ele pega o torcedor médio, entendeu? Como ele pega o torcedor médio, é isso que o torcedor médio bate no técnico Eduardo Cudê. Onde é que tá o título? Onde é que tá o título? Claro, porque exatamente quando chegar em dezembro a gente pode conversar sobre isso. Agora, é muito mais fácil eu estar para disputar um título se eu tiver 60 e tantos ou 70% de aproveitamento do que se eu estiver na zona de rebaixamento, se eu estiver perdendo os últimos 3 Grenais tomando chapoletada na cabeça, aí sim, Tá, né? qual foi o último título do Inter? Não me interessa o último título do Inter, Então, tu cara. tá Nós muito estamos feliz na com o título, temporada. né, Espinosa? Tu tá A gente muito... tá vendo que tu tá muito feliz Mas eu aí só com o título fiz do uma Luciano. pergunta. Não, tu tá Eu vou muito te feliz, dizer, fala ali. Qual foi o Tá, último então eu vou te O fazer uma último pergunta. título do Só um Inter foi em pouquinho, 2016 só um e nós pouquinho, não só um estamos numa pouquinho. fase ainda de ficar torcendo por ônibus, torcendo Só um por pouquinho, site e só um tudo pouquinho. mais. Olha lá na câmera da verdade. Ano que vem o Grêmio vai ser. Olha, aqui, ó. olha na câmera da verdade. Divide a Deixa eu tela te aí. perguntar, deixa eu te Ó, perguntar. Ano que vem o Grêmio vai ser A Octa pergunta, Gaúcho. vai e ser eles não Octa vão ter Gaúcho. sido nada E pode ainda. ser Tá? penta também ano que vem, né? É. Dependendo do que acontecer. Olha lá na câmera da verdade o seguinte: o título gaúcho do Grêmio e o começo do Campeonato Brasileiro do Grêmio, o ano do Grêmio é bom? Eu só fiz uma pergunta sobre os Responde lá. títulos do Inter. Responde lá. Responde na câmera da verdade. Olha Não, lá no olho da o- câmera da o verdade. ano é médio. Ah, o ano é médio. É porque não é, cara. Aí eu vou te médio. dizer o seguinte, é que Agora se é pra ficar nesse papinho ridículo de ai, me diz o título, realmente nós temos que só falar do Grêmio no programa, entendeu? Porque eu acho que a gente tem responsabilidade demais do que ficar simplesmente reduzindo o programa ou o debate. Simplesmente, ó, o que ganhou? Não ganhou nada. Ai, me dá o título. Cara, assim, ó, pode ter certeza que o Inter não vai dançar uma valsa de 15 anos como já outros times já dançaram, tá? Primeiro de que tudo. tá perto. Primeiro de tudo. Fiz gay, é hein? Olha muito que mais tá fácil. perto. Vim de tarrafa e E fiz gay, hein? é muito mais fácil em talvez a gente ver o tetra de outro time do que o tetra brasileiro do Inter, com certeza. Mas esses números aí, torcedor, fala muito, tá? Falam muito desses números aí do técnico Eduardo Cudê no início da temporada. Muito bem. Ribeiro Neto, por gentileza. Internacional, candidato ao título brasileiro? Eu acho que é, não dúvida nenhuma. É, tem que jogar mais, tá? Tem que jogar mais. Assim, é porque é difícil a gente falar, porque o pragmatismo do resultado, ele impera e é realmente mais importante, tá? É, assim como o título ainda não vão conseguir tirar do título a importância que ele tem. E por que eu estou dizendo isso? Claro, é bem melhor tu tentar reconstruir e aprimorar ganhando, porque tu elimina a pressão. E eu acho que o Inter está nessa vibe. O Inter não está jogando bem. Não tá jogando Aliás, bem o Inter. pelo que o Inter se propôs a fazer com as suas grandes contratações, ele joga muito pouco. Quais são as grandes contratações Mas do Inter, Ribeiro? ele está ganhando. E isso é o mais importante. Quais são as grandes contratações do Inter? Agora, se tu mirar lá em cima, né, para disputar contra Palmeiras, Flamengo, né, possivelmente esses, Tá praticando bom o futebol, Inter Flamengo? tem que jogar mais, tá? Tem que jogar mais. Por quê? Porque só competir por competir, ele vai perder. Porque o Flamengo tem mais jogadores decisivos que o Inter. E onde eles estão E o agora? Palmeiras também. Ó, tá aí o profeta, ó. Onde estão vocês os jogadores? falam, vocês Onde falam. estão... É que assim, ó. Que se Não, fala assim, vocês falam que o profeta não vem pro lado ó, do Inter, tá aí, ó. O Inter produto não tem de- desempenho, né? O Inter Mas precisa jogar onde é que mais. tá o profeta? Beleza, o Inter precisa Tu jogar tá dizendo mais. que nós não vamos ganhar nada? Eu não falei nada. Tu acabou de dizer. Tu acabou Tem de que dizer jogar que o mais. Inter não vai. O Inter jogando do jeito que tá não vai ganhar nada. Não, quem diz isso é o trabalho do Cudê. Só um não pouquinho. somos nós. Eu vi no último final de Agora, semana que nós não ia ganhar nada. Vamos lá. É muito importante isso que eu vou perguntar dentro da minha pretensa humildade. Vocês estão. Olha só a pergunta que eu vou fazer para vocês, colorados oficiais do programa.
Na opinião de vocês, o Internacional está praticando um grande futebol? Eu vou te devolver com outra pergunta. Quem está praticando um grande futebol? Ou seja, vocês estão satisfeitíssimos. É que assim, Ribeiro, é que para tu fazer essa análise em relação a praticar bom futebol, tu citou as grandes contratações do Inter, tá? Quem são as grandes contratações do Inter? Contratou bastante gente Quem? boa, cara. Quem? Borré. Onde ele tá? Não tá, não tá. Alário, Sim. Thiago Maia, o Fernando, baita contratação. E tu acha que no contexto que o Cudê vai fazer lá, a escalação dele, vai botar o time para quarta-feira. Daí ele olha assim, poxa vida, eu vou escalar meu time. Eu não tenho mais o Bustos, está suspenso. Eu não tenho um zagueiro para colocar, porque o Fernando levou o terceiro amarelo. Eu não tenho o Borré, eu não tenho o Valência, eu não tenho o goleiro. O grupo do Inter já era bom. E por isso que ele está se mantendo na parte de cima da tabela. Mas eu estou te dizendo, o Inter está conseguindo. É exatamente a diferença entre Inter e Grêmio. O Grêmio só não está na parte de cima porque não tem jogador. Sabe qual é o problema de vocês? O problema é a figura dela, não é um problema. Vocês ficam arredios quando se coloca a questão do produto final, que é o que o Inter mais precisa. Mas tu acha que o Inter jogou mal contra o Corinthians? Se o Internacional for campeão, que nem o Corinthians foi em 2017, que não jogou nada, era um futebol retranqueiro e tal, ele foi lá e conseguiu. Perfeito. Beleza, porque o que o Inter precisa é isso. É isso, é exatamente queiram isso. ou não queiram, goste ou não goste. Só que o desempenho que a aí se cobra do de Inter, Sansara Ribeiro, só vai acabar com o Nirvana. O Nirvana é o título, não Sansara. adianta. Deixa eu te perguntar uma coisa. Agora, meu filho, tu é um cara sincero, cara. Sempre. Inteligentíssimo, brilhante. Mas Se o técnico Eduardo Cudê terminar a temporada com 75% de aproveitamento, tá. Mas infelizmente perdeu a final da Copa do Brasil e infelizmente, né, ali por um impedimento ficou no vice-campeonato brasileiro. Não, mas aí a gente vai estar sendo. E aí? A gente vai estar sendo Tu vai engenheiro gostar? de obra pronta. Não vai gostar, rapaz. Não, daí a gente vai estar sendo engenheiro de obra pronta. Só um pouquinho, um de cada vez. Eu vou te devolver a pergunta, então. Tu como um analista isento, tá? Tu não tem a paixão que eu tenho Sim, com claro, o Internacional, claro. né? Então, se o senhor, sentado nesta cadeira, for analisar o ano do Inter, 75 de aproveitamento, finalista da Copa do Brasil, finalista da Sul-Americana também, Pode colocar. foi um ano ruim? Foi terrível pro Inter. Terrível. Tá bom. Se o Inter tivesse vencido alguma coisa 2, 3 anos atrás, combinado. Bom, Não, mas aí que entra o recorde do trabalho do treinador. Não por isso que o Inter, por isso que o Inter segue patinando. Aí é que E vai tá. patinando, Aí patinando, é que tá. patinando. O senhor sabe disso? Mais do que ninguém, porque você é um Mas torcedor. eu sou torcedor, O Ribeiro. Cudê Tu é analista, tu não pode dizer que o ano é O ruim. Cudê não assimilou isso. Tu não pode dizer que o ano é O ruim. Cudê não assimilou isso. Mas tu sabe. Friamente, tu não pode dizer que o ano é ruim. Para a torcida do Internacional, quase Mas não com existe mais. certeza. Mas Tá? não significa que o Não, ano é mas ruim. é que daí nós temos que fazer esse recorte que tu está fazendo em dezembro e não hoje. Porque senão a gente tem que chegar na conclusão. Esses dias Não, tu mas só um falaste. pouquinho, Não, esses só um dias pouquinho. das coisas Se que tu eu só falou, fosse- parece que se é eu ruim parece que é ruim ter bom jogador. Quem Parece disse que é isso? ruim ter grupo bom. Não, de vez em quando a gente tem uns debates aqui que eu não consigo entender, cara. Mas É é um óbvio debate. que em dezembro, se o Inter não for campeão brasileiro, se o Inter não for campeão na Sul-Americana, se o Inter não for campeão na Copa do Brasil, é óbvio que o ano foi insatisfatório. Agora, só se o isso. trabalho é bom, então a gente está combinando o seguinte, nunca mais nesse programa ou nunca mais num microfone de análise a gente vai debater a Holanda de 74, a seleção brasileira de 82. Meu Deus, eram grandes times, mas esses times não ganharam. Então, se não ganhou, não tem que falar. Não tem que falar. Se não ganhou, é lixo. Tira fora. Cara, nós temos duas coisas bem diferentes. A primeira de tudo é, se o ano do Inter for satisfatório em dezembro, sem ser campeão. Bom, aí concordo plenamente, não é. Mas hoje, mas isso é futurologia, Não Ribeiro. Ernst, eu vou dizer uma coisa Para, Ribeiro. que infelizmente, Ernst, a gente é obrigado a fazer. Nós temos programa Donos da Bola todos os dias, de segunda a sexta-feira. Pelo teu critério, a gente só volta em dezembro. Não, mas Não, ao contrário. Aí a Ao gente analisa o produto contrário. final. Ao contrário, eu estou te pedindo para tu fazer uma análise desses 64 e da E o segunda que melhor eu disse? campanha do O Inter. que eu disse? Acabei de fazer a análise. Na minha opinião, o Internacional está conseguindo algo que é muito positivo. Está jogando mal, mas Isso está não presta ganhando. pra nada. Essa é a minha opinião. Tu disseste que isso não presta pra nada. Na minha opinião, para ganhar título, tem que jogar mais. Essa é a minha opinião. Se tu discorda, se acha que dá para ganhar assim,
Beleza, é a tua Não, o opinião. ponto de discordância é que o Inter pode jogar mais, essa é a pergunta. Não, ele tem que jogar mais Com os jogadores todo o que tem. contexto? Os jogadores que Com tem. teu olhar sensível, pode jogar mais com o que tá jogando? Eu estou com saudades da família também, os jogadores do Inter? Não sei. Para uns serve esse argumento, para outros não, né? Muito bom debate. Muito Não, bom mas debate. é que não Pedro é, Espinosa. é um debate assim, ó, há um mês, o Lucas acabou de dizer, falando do contexto, tá? Há um mês eu estava falando, por exemplo, que tu ia ser empático com todo o contexto que estamos vivendo. Então, com o contexto que estamos vivendo, o Inter pode jogar mais. O Inter é obrigado a jogar mais. Claro. Com o contexto de que ele jogou em Curitiba no sábado, no domingo ele teve uma folga, na segunda ele teve uma representação, uma reorganização física e hoje já está viajando de novo. Deixa eu te fazer uma pergunta. Esse é o contexto. E deixa eu fazer uma pergunta. Qual é o contexto do treino? Não, não é isso. Eu vou fazer uma pergunta Seguir o recado da marca Espano Donos. Beleza, e essa é a prioridade, tá? Se nós analisarmos desse jeito, para tudo. O mundo perfeito, Arthur, não existe. O mundo perfeito, infelizmente, eu gostaria muito que ele existisse. O mundo real é isso. Agora, tu não querer do teu time, que investiu milhões, jogar mais do que está jogando, é perigosíssimo, sabe por quê? Porque senão nós vamos ter a política do Twitter aqui. A cada jogo nós temos um conceito sobre o time do Inter. Ganhou ou perdeu. Não, mas Dito isso, eu quero mais. dito isso, é óbvio. eu não vou fazer isso. A marca Espanha é maravilhosa, mas segura. É óbvio que eu quero mais, óbvio. Mas eu não vou esquecer que nós ficamos 20 dias parados. O Thiago Maia hoje, que não desempenha, estava tirando gente de dentro da água. Não vou esquecer esse contexto. E pelo menos enquanto eu tiver um microfone, esse contexto também não vai ser esquecido. Não. E é uma opinião respeitável. Embora eu possa divergir, né? Dito isso. Acho. Vamos lá, Lucas Dias, vem pra cá, Lucas Dias. Vem me salvar aqui, Lucas Dias, por gentileza. Pressão pela demissão de Antônio Brum, vice de futebol do Grêmio, Lucas Dias. Pois é, Gamba, uma pressão que vem principalmente de conselheiros gremistas e que querem o desligamento do vice de futebol do Grêmio, Antônio Brum. A gente tem acompanhado já nos últimos dias, ainda nos momentos que antecediam o Clássico Grenal do último final de semana, o Antônio Brum na concentração do Grêmio, em alguns ambientes um pouco mais isolado, um pouco mais sozinho e distante, por exemplo, do presidente Alberto Guerra, do técnico Renato Portaluppi, e que a gente viu que nos últimos tempos, meses e também na última temporada 2023 eram muito mais próximos do que estão neste momento. E há uma pressão que vem de conselheiros do Grêmio para que o vice de futebol seja desligado do cargo. E essa pressão, inclusive, aumentou nas últimas horas. Ontem, na segunda-feira, teve a reunião do Conselho de Administração do Grêmio e essa pressão aumentou para cima do presidente Alberto Guerra. Mas até o momento não há indícios de que uma troca vai acontecer nesse sentido. Muda o que a demissão do Antônio Brum do Grêmio? Não sei se efetivamente... É que vocês estão aqui discursando, né? Que são 3 violinistas, que não adianta nada, que o Renato é quem contrata, que ele que indica. Então, na prática, discurso prático, o que muda a saída do Antônio Brum do Grêmio? Eu vou fazer fazer um recordar e viver. Recordar é viver. Lembra da gestão Medeiros com o Melo? Sim. Ele foi até onde deu, né? Foi. Porque tinha protesto todo dia no Beira-Rio, por isso que ele caiu. E não mudou nada. Não mudou nada, né? Mas o Melo saiu, né? E? Tá, mas e aí? Mas essa eu quero saber o efeito prático. O efeito prático da mudança do Antônio Brum. Que eu tô fazendo. Cara, se vai mudar alguma coisa com o Antônio Brum saindo ou não, eu não sei. Só sei que o elo, ele é de uma fortaleza entre ele e Alberto Guerra, que é capaz do Vivian rodar antes. É que eu vejo assim, né? O vice de futebol político vai sair um, vai entrar outro e vai mudar o quê? É, que eu acho assim... Eu entendo o teu questionamento. Excluir do processo, demitir, desligar, eu gostei dessa palavra, excluir do processo o Antônio Brum sozinho, talvez não seja tão saudável de verdade. Porque ele é o cara político e tal, né? Ele é nessa posição. Vai focar o problema num cara só, há uma conexão, como o Pedro bem destacou, entre o presidente Guerra e o Antônio Brum. Tá? O que é preciso ser feito nesse momento é desconectar deste momento do Grêmio o departamento de futebol. Aí muda. Implodir este processo. Tá. Porque é este processo que não está funcionando. Quando a gente traz ontem aqui uma lista de 10 jogadores para o ataque que o Grêmio tentou e não conseguiu contratar, a gente está dando
uma notícia, um fato de um departamento de futebol que teve muitas dificuldades Tá bom, na janela de te entendo. transferência. O Grêmio, ele é um clube de futebol que precisa de reforços para continuar andando e as coisas melhorarem. Não estou dizendo que isso é a solução sozinho. O Renato também tem que tirar mais dos jogadores, aquela coisa toda. Nós todos sabemos. Só que neste momento, o departamento de futebol do Grêmio, às vésperas de uma janela de transferências, ele não tem que ficar dando respostas para o torcedor. Ele já deveria ter trabalhado antes. Como, por exemplo, há uma informação que está sendo dada por alguns outros colegas, eu até não tenho essa informação, mas eu vou dar aqui, né, a informação dos colegas, que existem vários colegas que estão dando essa informação, que o Grêmio pretende anunciar um reforço para o seu torcedor esta semana. Tá? Perfeito, beleza. Essa informação, ela existe, tem vários colegas que têm ela. Não tem que dar resposta para o torcedor do Grêmio com contratação agora. Não é isso que o torcedor do Grêmio quer. O torcedor do Grêmio não quer um reforço que vai ser anunciado agora para começar dia 10 de julho. Eu ia dizer, até porque a janela até só dia 10, né? O torcedor do Grêmio quer um planejamento. Tá bom. Nós iríamos mesmo anunciar um jogador esta semana que faz parte do nosso planejamento para o dia 10? Beleza, aí ok. Só que tu tinha que ter pensado algumas coisas antes, agora, para dar resposta, para tu manter o teu cargo. Deixa eu te Mas fazer é uma o que seria pergunta. feita a né? demissão, seria uma resposta pro torcedor, ó, Tá bom. perdeu o Atlético Goianiense, é uma mas cabeça. é que eu acho que o ambiente do Grêmio, ele precisa, nesse momento, se oxigenar. Tá, deixa eu te fazer uma pergunta, Diogo. tornar um pouco mais saudável. Ele não é saudável Deixa eu te fazer uma momento. pergunta, tá? O jogo contra o Atlético Goianiense Até caiu o meu ponto. está sendo visto como um divisor de águas para rupturas ou não Sim, no Grêmio. sim. Fizemos E uma pergunta. passagem também, né? Porque a partir de quinta-feira o Grêmio volta para Porto Alegre. Perfeito. E aí uma série de coisas vão voltar Tá contra bom. o próprio Renato Tá agora, bom, né? tá bom, porque aí volta a ter o CT e tudo mais, Não, não é jogadores só o próximos CT, da família. volta a ter o CT, Tá bom, a mas vamos lá. família, Deixa o eu ir além. pet. O Grêmio, Aliás, eu tenho muita saudade dos meus pets. o Grêmio precisa de um resultado negativo contra o Atlético Não. Goianiense para concluir que a saída do Antônio Brum, do Vivian, Eu já teria pode feito ser agora. uma Não, solução? não precisa. Não precisa. Não precisa. Ponto. Mas o que talvez, seria um mas resultado... talvez só o faça se acontecer. Porque, por exemplo, assim, nunca, amanhã quando a bola rolar às 8 horas, eu vou torcer que o Grêmio toque 3-0 no Atlético Goianiense, que o Antônio Brum seja exaltado, que ele traga 2 centroavantes e que tudo fique bem. Tá bom. É o que eu mais quero. Vamos lá. Só que a gente sabe que o futebol não é assim. Vamos lá. Se o Grêmio está colocando de alguma maneira esse jogo contra o Atlético Goianiense como um divisor de águas, tá? Para mudanças ou não, seria essa uma atitude, Ribeiro Neto, em caso de resultado negativo? Empate é resultado negativo? É ruim? Empate? Empate não. Depende do que eu acho ou que o Grêmio acha. Do que o Grêmio acha. Não acho. Não Um acha. time que perde 6 seguidos, empate é um bom resultado. Derrota. Entrega a cabeça do Antônio Brum e do Viviano numa bandeja. É jogar para a torcida? Com certeza. Sim, mas o... Para além da convicção, é jogar para a torcida, para amenizar. É o E boi aí, de piranha. faz o quê, Diogo? Tira o Brum, tira o Vivian e até sexta anuncia um centroavante. Eu vou dizer assim, ó, eu acho que não vai acontecer, porque se acontecesse, o presidente de guerra teria que assumir também o futebol. E ele não quer isso. Não seria um mau negócio, viu? Ele não quer isso. Porque lá em 2010... Mas ele acumularia funções? Eu não vejo outro porque dirigente lá, para fazer isso. lá em Ele 2010... não tem dirigente para assumir o futebol. Tem um dirigente da corrente política de Alberto Guerra para assumir como vice de futebol? Eu não acharia... Tem nomes que foram tentados no início da campanha, que não sei se aceitariam agora, né? Não sei, particularmente assim. Que daqui a pouco o Ribeiro está temos trazendo um que ponto pensar. que é o seguinte: não tira porque não tem opção, não tira porque não tem não é alternativa. por falta de opção. Lá em 2000... Não é por falta de opção que o E Grêmio não outra, tira o Antônio Brum. Não é? Não é. Lá em Mas do- é por convicção no trabalho dele? Não. Não também? Lá Também em não. 2010, ô Gambá, lá em 2010... É uma conexão. Mas então, por que não tira? É uma conexão, Tem Gamba. explicação, cara. Nós estamos juntos desde o início, vamos junto até o final. Bom, É mas aí isso. está o time na zona de rebaixamento? Quem sabe o presidente de guerra não esteja esperando vir de parte do Antônio Brum uma decisão. Não virá. Não vai, não virá. Não virá. Não virá. Não vai vir. Desculpa, Não virá? Não. Muito bem, de volta com donos aqui na tela da Band, também no YouTube. Daqui a pouco tem Alexandre Mota comandando Boa Tarde RS. Hoje em Daqui bons a pouco trajes, também né? o resultado final da nossa enquete. O que é, meu Hoje ele patrãozinho? tá num traje completo. Adequado, né? Adequado, né? Hoje ele não veio de samba canção, bermuda de surfista, tudo menos cueca, né? Não foi uma cueca cavada como prometido, né? Pelo senhor Alexandre Só Mota. cansa, Que cara. bom, né? Mas aquela cueca cavada ainda há de vir no programa. Ah, possivelmente. Lucas Dias, vem pra cá.
Nos fale sobre Ener Valencia, por gentileza, senhor Lucas Dias. Pois é, Gamba, porque o atacante equatoriano talvez seja o mais próximo dos 3 jogadores do Inter que estão disputando a Copa América nos Estados Unidos de retornar antes do que se imaginava. O Equador perdeu a primeira rodada da Copa América por 2-1 de virada contra a Venezuela do Soteldo, atacante do Grêmio. O Ener Valencia, inclusive, aos 16 minutos foi expulso. Ele acabou aí de forma involuntária, atingindo o pescoço do jogador venezuelano, naquele pé alto ali, quase uma voadora. O atacante do Internacional foi expulso, estava 0-0 ainda na partida. A Venezuela acabou vencendo a partida dos equatorianos por 2-1. E o Equador joga a vida na Copa América nesta quarta-feira. Amanhã, pouco antes do Inter entrar em campo contra o Atlético Mineiro às 9h30 da noite, lá em Criciúma, Santa Catarina. O Equador entra em campo às 7 horas da noite, lá nos Estados Unidos, contra a Jamaica. Caso o Equador perca a partida, estará eliminado da fase de grupos da Copa América, e aí o Ener Valencia poderia retornar e, quem sabe, já estar em campo no dia 4 de julho contra o Fluminense. Ele ainda poderia voltar a tempo do jogo contra o Criciúma no domingo, dia 30? Poderia, mas não seria uma tendência por questão de logística, questão física, treino com grupo. Seria para o dia 4. Caso não aconteça eliminação nesta quarta-feira, tem uma última rodada ainda da fase de grupos, que é contra o México no domingo, dia 30. Muito bem. O senhor Lucas Colar secando muito a seleção equatoriana? Com certeza. Ontem liguei a televisão para torcer pelo Paraguai, Deu nosso. Vila Sante, mas deu a Colômbia, né? Vamos. Infelizmente a Colômbia e o Uruguai acho que vão avançar bastante. O que joga E o Equador acho que vai fazer a boa, né? E voltando só o Valência tá bom e também. o que joga o Rames Rodrigues na seleção. Aliás, torcedor isso que eu de São ia Paulo dizer, enlouqueceu cara. ontem com a atuação Aliás, dele, né? Isso que eu ia dizer, cara, que coisa absurda. O cara joga muito, cara. Como Mas que é o pode, inverso do cara? Brasil, né? Tem jogadores que só jogam no clube, na seleção não consegue jogar. Cara, e aí o Rames é o inverso. Que coisa incrível. O torcedor do São Paulo pensando assim... Tá, Que mas jogador é esse? E esse meio aí, velho? Cadê esse jogador que não tá aqui, só cara? me Cara, vocês lembrava- viram um passe que ele deu pro gol de cabeça? Espetacular. Aliás, Diogo Rossi, o senhor que é defensor, entusiasta, apaixonado, pachequista pela seleção brasileira, Que coisa horrível, né? o Brasil perde para a Colômbia. Infelizmente. Perde. E Brasil para o Paraguai. perde para a Colômbia. Desse E jeito. Paraguai não Paraguai, sei. isso aí. Paraguai Não, não Paraguai sei. não sei, Paraguai Paraguai Costa é Rica bem também não, né? fraquinho. Paraguai é bem Costa Rica fraquinho. também não, Não, né? eu vi Mas o- para a Colômbia perde. Os atletas do Brasil reclamando das dimensões do campo, né? Que era um campo Que é menor. campo É no menor. limite do padrão FIFA, mas é o menor Eu limite. me lembrava do Luxemburgo nas coletivas recentes dele, que ele dizia, só falava isso, que o campo de futebol aumentou 16 metros e ninguém diz nada. Aí ele perdia, mas o jogo ia lá. Aí a derrota, Vanderlei. Ah, o meu Ribeiro, bem tu fez. Naninha. 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 10 da noite, o pai foi dormir 00:30 para ver aquele horror. O Brasil não fez um gol. Até fez, né? Mas foi Não, anulado. fez, Foi não anulado, foi fez, não anulado. fez. Vamos lá, resultado final da enquete na tela para vocês. Não vou A dormir enquete antes de ver pessimista do dono. Se der demissão do Renato, eu Homens vou de levantar e vou Pool embora. Café, Se der homens de demissão, eu vou Pool embora. Café. Vou embora. Torcedor gremista, com resultado negativo contra o Atlético, qual mudança você faria? Faria tudo, tudo. Simplesmente tudo. Essa enquete é Data Gamba estabelece o que aí, Lucas Colar? Data Gamba elege que Renato não tem culpa. Não, se Empate tu parar, técnico, se tu parar pra pensar, o que o Data Gamba coloca aqui? Que o torcedor, ele mudaria o departamento de futebol, talvez, mas, né, O Renato faz o parte resto do ele departamento de manteria. futebol? Essa enquete Hoje sim. aí, essa enquete é a Então enquete... o Renato tem quantos por cento Mas ali? é que na verdade, se a gente pega com a enquete de ontem, 66, É o Renato, é o Renato. o Renato é o mais responsável de Tá, tudo, mas né? vamos lá então. Se o Renato- 69% Demitiria Renato. quer uma mudança. Tá. 69% quer uma isso. mudança. Opa! Tá bom? E 31% Pô, 70% é muita coisa. é isso. Essa enquete é a enquete... Mantém assim. Essa enquete é a enquete Sandra de Sá, né? Vem pro meu lado forever, vem pra bem dentro de mim. Vem que eu vou longe, vou fundo, você vai rir e chorar. Que coisa É de maravilhosa. tudo um pouco esse Cara, a troço aí, verdade, né? a É, verdade de tudo um pouco. se parar pra pensar, o torcedor do Grêmio, ele quer uma mudança. É, 70%. É isso. Arredondando, que é uma mudança. Façam o que tiver que É fazer. isso. Seja o Renato ou o departamento de Mudem. futebol, façam o que tem que Façam fazer. algo, por isso que eu disse. Daqui a pouco, muda para jogar para essa torcida aqui, ó. É isso aí. Para esse 70% aqui, tá? Mas descartem aqui, porque aqui a direção do Grêmio não vai fazer Não, absolutamente nada. aqui Não, mas é tem que se uma o parte Renato do Marcela faz Grande parte Colorado. né? do departamento de futebol, Mas eu tô... tá naquele mas 69 ali. Quem? Se o Renato faz parte do departamento de Ah, futebol. o Renato Sá Mas tá o aqui. que o Gamba deu um norte aí que talvez possa resolver pelo menos o ambiente. Mas que não vai acontecer, né? Se cai os dois, as seclas do Guerra, e aí na sequência o Grêmio traz um centroavante,
a coisa, pelo menos o Não, ambiente... dá uma arrefecida dá uma- e aí vai ter que ganhar, né? Aí tem que ganhar. Aí vai ter que resolver no campo. Vamos lá, Alexandre Mota, sempre uma satisfação rever um amigo. Muito boa tarde. Boa tarde, Gamba. Boa tarde, Lucas, Diogo, Ribeiro, Pedrinho e o nosso querido Alexandre Arnold Schwarzenegger Ernest. Eu não estou querendo ser pessimista, mas a seleção brasileira ontem disse adeus à Copa América, né? Acho que é muito cedo. Não, perde para o Paraguai 1-0. Não. E perde para a Colômbia, mas vai levar Não, o varinho nós temos que Colômbia torcer o acho que seguinte: perde. Colômbia vai longe. Não. Pode ir pra final, tá tudo bem. O Paraguai tem que tomar 3 Eu vou dizer uma lambadas. coisa, o Dorival não precisa usar o agasalho que o Zagallo usou. Bota a roupa normal, velho. Que troço. A seleção fica se apegando nos negócios que já passou. Cara, a seleção sabe? brasileira. Zagallo, o maior técnico da história da seleção adiante, Sem brasileira. vai dúvida, adiante, sem dúvida. mas vai A seleção adiante. brasileira tem jogadores. Agora, o muito ataque da qualificados. seleção estava bem até ontem, né? O que será que aconteceu? Tem explicação para aquilo ou não? Eu não entendi o meio-campo do Brasil. O meio-campo O tava. problema foi o meio-campo. Vocês lembram do O Russo? Lucas Paquetá é o cara pra fazer a coisa acontecer, não dá, né? Mas também não tem outro, tá? Não tem. Vocês não lembram tem. do Russo, assistente da Xuxa? Calma, Sim. cara. Eu acho que a gente tem que almoçar. Eu tô morrendo de Banguelinho? fome e tal. Sim. Não, que eu acho o Dorival parecido. Você acha? Vai, que- Mota. Eu acho. Vai, Mota, almoço. tarde, Nós RS, temos que almoçar destaque e vem o daquela boa coisa. tarde. Eu só Bandeirantes. quero fazer eu quero fazer um desafio, mais um desafio. Mais um. Bah, Se o Brasil O Grupo Bandeirante. não passar para a próxima fase da Copa América, Nota oficial. Vem a público. eu venho de roupa de banho. Repudiar. Ô, Sérgio Schiller, fica na tua aí, tá? mas Você não daí participa peraí. ainda não. Não, mas Aí ainda tu- várias não. interpretações. Isso, aí, mas tu vem com o calçãozinho do Alligator e as boinhas de braço, Não, né? eu vou providenciar aquele maiô da década de 30. Cara, Ah, legal. cara, Monoquine. falando em Quase uma vez boia, usou um monoquine na praia. falando em boia, Guilherme lembra dessa história, né, Guilherme? Monoquine. estamos precisando de boias porque nós estamos nos afundando. Eu acho que eu vou atualizar a pastinha. Eu acho que é hora. Acho que eu vou atualizar. Entendi muito bem. Eu acho que a vou atualizar pastinha pastinha. é melhor. Preencha as lacunas, acho que vem aí. É isso aí. Mas Vamos almoçar. vocês topam ou não? Não, vamos Não, almoçar. não querem É, ver? isso, não. Vamos juntos! Ontem ficaram traumatizados por alguma coisa, não? A gente já tá acostumado. Que ficaram olhando aí seu rapo, a panela, seu... Não, panela do rapa. Isso aí. Eu depilo a canela, a panela e o rapo todo. Não, só o teu Mas se joelho eu é muito depilo a feio. canela, vocês ficaram prestando Não, atenção o nisso? teu joelho é feio. Isso, a gente precisa Não, almoçar. minha mãe disse que não. Ô, Motinha, por falar em mãe, a minha mãe, ela quando viu o story que eu postei contigo, ela disse assim, manda um abraço pro Mota, que eu sou simplesmente muito fã do O nome Alexandre dela? Mota. Annelise. Annelise, dona Annelise, beijo desse gordinho chonho, viu? Parabéns pelo filho, cara sensacional. Agora a gente vai almoçar. Agora sim, eu vou para os destaques. Só quero deixar uma mensagem aqui, tá? Uma mensagem de amor, uma mensagem de carinho e dizer para cada um de vocês, pro nosso querido Ribeiro, que tá meio, parece que tá meio assim, né? Não sei se é cansado, o que é, mas eu amo vocês todos, tá? Não só? Nós também. Se cuida, junto. Mota. Só Vamos juntos. é recíproco. Tá gasto? É recíproco. O que é? O Sérgio Schiller, ele fala numas horas. O que é, Sérgio Schiller? Sérgio, Tá gasto. Serginho, tu tem que falar de manhã ali, meu Século velho. passado. Mas Pô, também não não faz sei, tanto tempo assim, Cara, né? Emílio. Não faz tanto Eu tempo tenho assim. uma amiga que diz que o sonho dela é conhecer o Mota e fazer dele uma pizza napolitana. Tchau. Oba! É isso.